Bem-vindo ao Filmora Pro, uma nova ferramenta para fortalecer sua narrativa. Neste vídeo vamos conhecer as poderosas ferramentas de animação do Filmora Pro e como usá-las. O Filmora Pro vem com modelos de animação que você pode inserir nas suas produções, sendo uma excelente forma para começar. Dito isso, a animação no Filmora Pro torna-se extremamente poderosa assim que você começa a trabalhar com keyframes. No Filmora Pro, você pode alterar e animar parâmetros diferentes com keyframes. Os keyframes são valores que você pode associar a certos parâmetros como tamanho, posição, rotação e mais em pontos diferentes na sua linha de tempo. Se você associar um valor de keyframe num ponto inicial na linha de tempo e depois um valor de keyframe num ponto adiantado na linha de tempo, seus parâmetros serão alterados de um valor para outro durante esse período de tempo. Por exemplo, vamos criar uma animação de um quadro movendo da esquerda para a direita. Podemos criar um quadro no Filmora Pro acessando o nosso painel de mídia e clicando em Novo Plano. Vamos nomear este plano de quadrado e atribuir o tamanho de 400 por 400 e vamos aplicar uma cor púrpura. Por fim, vamos arrastá-lo para a nossa linha de tempo. No painel de controles, sob o cabeçalho de transformar, podemos ajustar o ponto de ancoragem, a posição, a escala, a rotação e a opacidade desse objeto. Existem dois valores para duas posições. Um controla a posição no eixo X, enquanto o outro controla a posição no eixo Y. Primeiro, vamos mover nosso quadrado para a esquerda ao reduzir o valor de X. Se quisermos mover da esquerda para a direita, precisamos criar nosso primeiro keyframe e trabalhar com as ferramentas aqui em cima. Agora, muita atenção aqui, pois vou explicar brevemente o que significa cada ícone. Temos nossos botões de desfazer e refazer à esquerda e depois nossos controles básicos de keyframes. Por fim, estes 6 ícones à direita alteram o tipo de keyframe que você pretende usar. Voltaremos a abordar este tópico mais à frente, mas para já o linear é o tipo padrão de um keyframe. Muito bem, começando à esquerda, vamos clicar no botão de alterar o keyframe e podemos visualizar um diamante na faixa da posição. Em seguida, vamos avançar 15 frames. Podemos clicar novamente no ícone de diamante para criar um novo keyframe, ou podemos criar um novo simplesmente alterando novamente o valor da posição. Vamos arrastar nosso valor da posição X para a direita. Agora, ao reproduzirmos a gravação, podemos ver o quadrado se mover da esquerda para a direita entre os dois keyframes. Podemos criar quantos keyframes quisermos na linha de tempo. Vamos adicionar um aqui, outro aqui, e podemos navegar para trás e para frente rapidamente clicando nesses dois ícones à esquerda e à direita do nosso ícone de alterar o keyframe. No painel do visualizador, poderá ver o caminho do movimento do nosso quadrado. Podemos ajustar a posição, rotação e escala do nosso quadrado diretamente no visualizador e inclusive ajustar o próprio caminho do movimento. Por fim, se você quiser eliminar toda a animação da nossa posição, pode clicar no diamante junto à posição. Esta opção elimina os keyframes. Como pode ver, o keyframing lhe oferece possibilidades intermináveis para você animar objetos e pode aplicar os keyframes à maioria dos parâmetros, incluindo muitos dos efeitos do Filmora Pro. Às vezes é útil visualizar o aspecto dos valores do keyframe num gráfico, e no Filmora Pro podemos fazer isso clicando no botão Gráfico de Valor. Como pode visualizar no gráfico, nosso clipe diminuiu de 70% para 60%. Se clicarmos no valor na nossa posição, vemos que também temos alguma animação da posição num ponto posterior do clipe. Estas são as duas linhas no gráfico de valor que representam os valores X e Y da posição. Você pode tornar suas animações mais naturais, suavizando a entrada e saída dos seus keyframes. Aqui tem um pedaço de texto que se movimenta do topo para o fundo da tela e volta ao centro. Uma nota rápida sobre clipes de texto. Você pode criar e editar clipes de texto acessando o painel do visualizador e selecionar a ferramenta de texto. Muito bem, agora tenho esta animação no texto, mas o movimento não parece muito natural, é muito robótico e linear. O que vou fazer é acessar o keyframe no ponto mais elevado e depois clico neste ícone de um diamante preenchido no topo do painel de controles. Esta ação irá converter nosso keyframe num keyframe mais suave. Vamos ver como fica. Parece que ficou mais suave agora. Se voltarmos ao nosso gráfico de valor, veremos que agora existe uma curva de dentro para fora do nosso segundo keyframe. Podemos ajustar esta curva para um dos lados se quisermos suavizar nossa animação de diferentes formas.
Por fim, pretendo suavizar o último keyframe para que a nossa animação abrande até parar. De volta ao topo do painel de controles, existem alguns ícones de diamantes meio preenchidos. Esta opção suaviza apenas a animação de um keyframe ou a animação saindo de um keyframe. Para o último keyframe, vamos clicar em Entrada Suave. Essa é a nossa animação final. Como pode ver, suavizar keyframes ajuda a tornar sua animação mais natural. Se por alguma razão você quiser alterar os keyframes de volta para o estado inicial, pode fazê-lo selecionando e clicando no pequeno ícone do diamante vazio no topo do painel de controles para convertê-los de volta para o estado linear. Aqui temos um quadrado preenchido com um efeito de cor aplicado, o qual animei para alterar entre diferentes cores. Como pode ver, as cores parecem desvanecer entre si. Digamos que pretendemos alterar abruptamente entre estas cores em vez de as fazer desvanecer. O que podemos fazer é destacar nossos keyframes e depois clicarmos no ícone quadrado no topo do painel. Esta ação irá tornar estes keyframes constantes, os quais contêm o valor dos keyframes até passarmos para o próximo na linha de tempo. Uma forma para você tornar suas animações mais fluídas é adicionar desfoque de movimento. Tenho este arquivo PNG na linha de tempo com alguns keyframes, mas a animação está muito rápida e parece algo instável. Bem, isso nem sempre é mal, mas às vezes o desfoque de movimento pode ser um tremendo benefício no aspecto de uma animação. Para ativar o desfoque de movimento, vamos acessar as propriedades do clipe e assinalar a caixa junto ao desfoque de movimento. Ao exportar seu projeto, poderá visualizar o desfoque de movimento aplicado, mas se quiser visualizar o efeito enquanto estiver trabalhando, deve certificar-se de que está no painel do visualizador e deve configurar a qualidade da reprodução para final. Agora já é possível visualizar o clipe com o desfoque de movimento. Você pode criar animações em 3D no Filmora Pro com a ajuda do efeito de distorção de perspectiva. Tenho este pedaço de texto na linha de tempo e pretendo criar um efeito de balanço decrescente. Para isso é necessário aplicar uma animação em 3D, por isso devemos clicar no ícone do sinal de adição junto aos efeitos e sob a distorção, selecione Distorcer Perspectiva. Agora, para este efeito, o texto deve estar relativamente centrado. Por isso vou acessar o painel do Layout e no alinhamento vou clicar neste ícone Centro Horizontal e também neste ícone Meio Vertical para centralizar totalmente o meu objeto. Vamos voltar ao painel de controles. Sob o efeito de Distorcer Perspectiva, vamos acessar os menus de opções em Distorção X e Distorção Y e definir as opções como Não. Esta ação pode ser útil quando você pretende distorcer imagens, mas aqui não é tão útil. Agora, se eu alterar a latitude, equilíbrio, lista e distância Z, veremos todo o tipo de animações 3D no nosso objeto. Vou repor os valores, mas para este exemplo vamos focar no valor da latitude. Para esta animação de balanceamento, vamos aplicar um keyframe no nosso valor da latitude para que comece aqui e ultrapasse o limite, depois ultrapasse novamente e para no zero. Começamos por arrastar o nosso cursor da latitude para o início e criar um keyframe. Em seguida, vamos avançar 10 frames e arrastar nosso cursor da latitude para ultrapassar ligeiramente. Depois, vamos avançar 8 frames e mover a latitude para o lado contrário para que ultrapasse ligeiramente. Por fim, vamos avançar mais 6 frames e definir nossa latitude no zero. Vamos suavizar um pouco definindo nosso último keyframe para suavizar a entrada e também os 2 frames anteriores. Agora temos uma animação de balanceamento. O Filmora Pro é uma excelente ferramenta para criar títulos e transições personalizadas. Este é o gráfico de transição que criei exclusivamente no Filmora Pro com keyframes. Se quisermos exportar este gráfico para usar em diferentes aplicativos, temos que exportar com transparência usando um formato que inclua um canal alfa. Caso contrário, nosso fundo será preto. No Windows, você pode fazer isso arrastando o AVI descomprimido com alfa ou a sequência PNG com alfa no topo da sua edição na fila. No Mac, pode também criar uma sequência PNG com alfa ou pode usar o modelo Apple ProRes Alpha.
Estes são os básicos de animação do Filmora Pro. Recomendamos que você se familiarize com os diferentes tipos de keyframes e com gráfico de valor, desfoque de movimento, 3D e distorção de perspectiva. Não se esqueça de se inscrever para não perder todos os tutoriais em como elevar suas edições para o nível seguinte. Não existem limites para o que você pode criar.